Ô Denise, a CCJ começa a analisar nessa semana a proposta da reforma da Previdência. Amanhã o colegiado deve ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na quinta os deputados vão debater o texto com alguns juristas e especialistas no tema. Entre os convidados, o secretário especial adjunto da Previdência, Bruno Bianco, a procuradora Elida Graziani Pinto, e também é esperado para essa semana o anúncio do nome do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Aí está conosco o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, que inclusive foi relator da reforma na gestão de Michel Temer. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, prazer muito grande falar com vocês mais uma vez. Quero dar aqui o meu abraço ao Thiago, ao nosso Marco Antônio Villa, a Denise, a Vera Magalhães. Prazer muito grande falar com vocês. Deputado, bom dia a todos os ouvintes, claro. Obrigado, deputado. Deputado, a grande questão é, o fim de semana foi de muito bate-boca entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente da República. Claro que esse é um clima que não favorece a tramitação da reforma. O que é possível para mudar esse quadro, hein, deputado? É isso, eu penso que o que nós realmente necessitamos nesse momento é de muita moderação, de muito entendimento, de muito bom senso. O presidente Rodrigo Maia, é importante que se diga, tem feito um grande trabalho no sentido de tentar que se faça a aprovação da Previdência. Não só o atual projeto, como o projeto que foi encaminhado e que teve uma tramitação, inclusive está em ponto de votação, do governo Temer. O presidente Rodrigo Maia tem dado sempre uma grande contribuição e mostrado a sua condição de um homem preocupado com o Brasil. Mas é preciso que haja conciliação, é preciso que haja entendimento. O que nós vimos na semana passada foram rusgas, sobretudo, criadas por pessoas de fora do governo. O presidente, ele tem que se colocar na condição de presidente e não admitir que outras pessoas tentem interferir, pessoas ligadas a ele, tentem interferir na relação política. Isso é inaceitável. Não dá para a gente fazer política dessa forma. A gente tem que entender que depois que passa a eleição, o presidente da República tem que ter um projeto para a educação, um projeto para a economia, um projeto para a saúde pública. Ou seja, tem que administrar. Não dá para a gente viver em um país como que nós estamos agora, em que vocês imaginem, hoje é dia 25 de março, ou seja, não tem nem 90 dias, não tem nem 3 meses que o atual governo assumiu. O ministro da Educação já mudou o número 2 do ministério, a segunda pessoa mais importante abaixo dele, 3 vezes. 3 vezes. Ou seja, isso cria um clima de falta de comando, um clima de bagunça, de desorientação, que prejudica profundamente a administração pública. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso entender que o Brasil não pode ser governado pelas redes sociais. O Brasil, ele precisa que os seus governantes façam reuniões técnicas sobre assuntos que são da maior importância para que esse país caminhe. Então, esse apelo que eu tenho feito a todos, eu penso que é muito importante. Aliás, vocês deram uma repercussão grande à fala que nós fizemos na CCJ na semana passada, dizendo isso. Agora tem aí pessoas que antigamente eram contra a Previdência, e que inclusive o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro era contra a reforma da Previdência, criticou severamente o texto que nós fizemos na legislatura passada. Mas agora, como presidente, ele apresenta um projeto. Tudo bem, se ele mudou de ideia e mudou para melhor, eu acho ótimo, eu acho muito bom. Mas é preciso que as pessoas, de fato, tenham responsabilidade com esse debate. Deputado, bom dia. O senhor foi relator da proposta anterior, que foi sendo um pouco desidratada depois que chegou à Câmara, mas estava pronta para ser votada. Eu queria que o senhor dissesse, em relação àquela proposta e a essa, quais os ganhos e quais os retrocessos, e o que o senhor achou de se mandar a proposta de reestruturação das carreiras das Forças Armadas em conjunto com a mudança também no sistema de proteção social dos militares? Olha, em relação às duas propostas, a que foi apresentada pelo governo Temer e a que foi apresentada agora pelo governo Bolsonaro, elas são muito semelhantes. A única coisa que tem de diferente
além de alguns detalhes, o que realmente tem de diferente é essa ideia que eles trazem na nova Previdência, no novo projeto, de tentar desconstitucionalizar a matéria previdenciária, ou seja, tirar toda a questão previdenciária da Constituição brasileira. Eu, pessoalmente, acho que essa proposta de tirar todos os elementos da Previdência da Constituição, eu acho que muito dificilmente passaria no Congresso Nacional. Por quê? O que é que significa isso na prática? Olha, hoje a reforma, ela demora de passar porque é um tema muito importante, está na Constituição, e estando na Constituição brasileira, para ser modificada é preciso o voto de 308 deputados, que representam 3/5 do parlamento. As matérias mais importantes são colocadas na Constituição justamente para que não tenham muitas alterações. Se for retirada da Constituição a matéria previdenciária, um próximo presidente, ou até o próprio atual presidente, se quiser, poderá, em seguida, mudar, por exemplo, a idade de aposentadoria com maioria simples, 257 votos. E isso realmente é uma situação que, na minha opinião, não cabe na matéria previdenciária, que é uma matéria muito importante. Professor Vila, ele está só ajeitando o telefone. Agora sim. Eu queria colocar uma questão ao deputado, é uma curiosidade. Muitos deputados que se posicionaram a favor da reforma da Previdência não se reelegeram em 2018, no dia 7 de outubro, como, por exemplo, Rogério Marinho, pelo PSDB do Rio Grande do Norte. O deputado Arthur Maia, que teve um protagonismo muito maior, se reelegeu deputado pela Bahia. Eu queria saber concretamente, deputado, se durante a campanha eleitoral o senhor foi questionado pela sua base eleitoral e como é que o senhor se posicionou durante a campanha eleitoral sobre a questão da reforma da Previdência? Inclusive, professor, na semana passada, o próprio deputado estava se referindo, o deputado Arthur Maia destacou, né, deputado? O professor Vila estava perguntando aqui sobre se o senhor sofreu alguma hostilidade por ser o relator da reforma. Inclusive, na semana passada, na CCJ, o senhor dizia que o senhor era vaiado assim que ia para o aeroporto, saía de aeroporto. Não é fácil, né? E durante a campanha, como é fácil. Uma pessoa só assume a relatoria da Previdência por convicção com o Brasil. Você tem que sublimar o seu mandato. Dizer, olha, porque eu penso assim, sabe? Eu não nasci deputado e não vou morrer deputado. Agora, uma coisa é certa: enquanto eu for deputado, meu mandato vai valer para ajudar o Brasil dentro daquilo que eu acredito. E a reforma da Previdência é fundamental, porque nós não podemos continuar em uma relação onde os ricos ganham muito e os pobres ganham muito pouco. Mas, deputado, a Previdência está sufocando a economia do Brasil. Sim, sim, desculpe interrompê-lo, deputado, mas eu queria saber concretamente como é numa campanha eleitoral, sabe? Porque muitos deputados estão pensando, e lá, apesar que está longe, em 2022. Mas como é a reforma da Previdência algo que afeta todos os brasileiros, né? Todos, tal, especialmente os mais pobres, e que é a maior parte do eleitorado, eu queria saber concretamente, assim, de forma breve, como é que na campanha eleitoral, o senhor, na Bahia, um estado que votou majoritariamente no PT, que reelegeu o governador do PT, como é que o senhor, com uma voz dissonante, como é que o senhor se reelegeu? Eu digo isso porque, brevemente, só lembrando, Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte, não conseguiu se reeleger. Hoje é o secretário especial da Previdência. O senhor foi questionado durante a campanha sobre isso? Como é que o senhor esclareceu seus eleitores? Sim. Muito questionado. Esse tema foi permanente durante todo o processo da campanha eleitoral. Muito questionado. Isso, aqui no Nordeste, você relatar a Previdência, as pessoas, infelizmente, porque é uma grande mentira de que a Previdência tira direito dos pobres. As pessoas mais pobres que se aposentam com salário mínimo já se aposentam com 65 anos. A Previdência atinge esses grandes beneficiados do serviço público que se aposentam com menos de 50 anos ganhando 33 mil reais. É esse que a Previdência atinge. Mas não adianta. Política e debate político é narrativa. E o que está hoje ainda na cabeça das pessoas, talvez por falha de comunicação ou pela dificuldade que o tema representa, é que a reforma da Previdência tira direitos dos mais pobres, quando é exatamente o contrário. Então, aqui na Bahia, é pior do que você ser flagrado em um ato de corrupção. Você ser relator da Previdência, aqui na Bahia, é um crime de lesa pátria. É uma coisa muito complicada. Eu,
me reelegi com uma certa condição. Minha coligação elegeu 8 deputados, eu fui o terceiro, elegeu 5 deputados, eu fui o terceiro, 6 deputados, eu fui o terceiro da coligação, mas é uma condição muito difícil. Eu penso que as pessoas que forem votar a Previdência devem ter essa noção muito clara de que não adianta você ser deputado para ficar nessa conta mesquinha de fazer ou não fazer alguma coisa por causa de voto. Eu não penso assim. Se eu pensasse dessa forma, não teria sido relator da Previdência. Se eu fizesse a conta eleitoral, eu não seria relator da Previdência. Mas eu penso que ser deputado é uma tarefa, é um sacerdócio, é uma tarefa muito difícil. Se você não puder, como deputado, defender aquilo que você de fato acredita, fazer aquilo que você realmente julga que é importante para o seu país, aí é melhor você deixar de ser deputado. Então, foi dentro dessas condições que eu assumi ser o relator da Previdência. E quero dizer mais uma coisa, aproveitando essa deixa. É uma falta, é errado o governo atual, apenas para botar a sua digital na reforma da Previdência, recomeçar o processo. Porque se eles quisessem modificar o nosso projeto, que já está pronto para ir para o plenário, bastava fazer uma emenda aglutinativa e modificar colocando praticamente tudo aquilo que eles colocaram no atual projeto que eles encaminharam. A única coisa, como eu disse, que não dá para botar é esse negócio de tirar a Previdência da Constituição, que não vai passar. O resto, todo o resto, poderia ser aproveitado. E o Brasil economizaria 6 ou 8 meses de debate que vai passar na Câmara dos Deputados. Então, eu penso que o Brasil está pagando um preço alto por essa decisão do atual governo de botar a sua digital no atual projeto de reforma. Eu penso que isso, de fato, atrasará muito a reforma e trará grandes prejuízos para o Brasil. Deputado. E esse assunto poderia ser resolvido já agora. Você veja que o governo encaminhou um projeto para a CCJ e o partido do presidente da República, que é o maior partido da Câmara, não consegue indicar um relator. Não tem um deputado dos 50 e poucos deputados lá que o PSL tem que tope ser relator da reforma da Previdência na CCJ. Então, você vê claramente que existe um medo das pessoas de assumir esse papel que eu assumi no passado. Eu penso que o governo errou, e errou de maneira muito prejudicial ao Brasil ao não aproveitar um projeto praticamente idêntico que já poderia ser votado imediatamente no plenário da Câmara. Deputado Arthur Maia, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Boa semana de trabalho. Eu é que agradeço a vocês, um forte abraço e até a próxima.